Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos encerrar o trabalho com a poesia romântica brasileira. Então, você já estudaram a primeira geração, que volta ao passado. Ao fazer isso, retoma as raízes do país, né? E lá vai encontrar o índio e vai idealizar esse índio, né? Esse índio passa a ser o símbolo do próprio país. Isso explica a idealização toda. A segunda geração, que vocês também já estudaram, é uma geração em que o eu poético se isola dentro dele mesmo, né? O romantismo levado às últimas consequências, que é o romantismo aqui no Brasil, desenvolvido por Álvares de Azevedo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do grande poeta Castro Alves, tá? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho para vocês conhecerem quem é esse grande escritor, tá? Então, vamos lá. Então, o maior escritor da terceira geração romântica é justamente Castro Alves. Algo que é interessante que vocês saibam sobre o Castro Alves antes da gente começar a desenvolver, né? As opiniões sobre esse poeta oscilam muito. Há muitos críticos, por exemplo, que chamam a poesia que Castro Alves vai desenvolver de poesia de comício, porque afinal ele vai fazer essa poesia social e ele é aquele poeta que grita, né? Que usa muitas exclamações, que usa imagens muito grandiosas. A impressão que nós temos é que muitas vezes ele está lá no palanque, não é? Defendendo as suas ideias. E ele faz isso dentro da sua poesia social. Isso acaba sendo muito criticado por muitas pessoas. No entanto, não é? Essa é a mesma característica que faz tantas outras gostarem do Castro Alves. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode nem gostar de Castro Alves, mas não tem muito como não respeitar aquilo que ele escreveu. O Castro Alves não era aquele revolucionário no papel, que é a coisa mais fácil de ser, né? Você vai lá, escreve, todo mundo é muito social, não é? É muito socialista, é muito solidário quando escreve. O Castro Alves era aquele que vivenciava isso. Na faculdade, por exemplo, era ele que defendia a abolição, era ele que, à frente, se tivesse que apanhar da polícia, ele era o primeiro a apanhar, né? Vários versos de Castro Alves viraram aí símbolos da luta pela abolição no Brasil. Então, de verdade, o Castro Alves não é aquele que só fala de revolução, né? Ou não é só aquele que defende minorias, mas é aquele que defende minorias no papel, né? Mas ele faz isso na prática, ele faz isso no dia a dia, né? Levando bem a fundo, né? Essa coisa da idealização romântica. Eu já disse a vocês que a idealização romântica em relação ao social também é uma forma de exacerbação da emoção. Muita gente associa romantismo apenas à história de amor, né? E eu já disse a vocês que isso não é verdade. O romantismo é basicamente o princípio do exagero, da vivência, da intensificação da emoção. Então, quando Castro Alves fala do social, ele fala disso emocionalmente. Isso é importante que vocês entendam. A tendência nossa é ver a poesia social e achar que só por conta disso nós estamos diante aí de uma antecipação realista, o que não é verdade, né? Não existe em Castro Alves uma abordagem cientificista. Existe em Castro Alves uma abordagem emocional. Certo? Ele realmente acredita, né, que o dia que o Brasil tiver, ele acreditava, né, que o dia que o Brasil tivesse a abolição, nós teríamos uma situação de igualdade. O que efetivamente não aconteceu, mas ele acreditava nisso e ele lutava por isso, né? E a arma de Castro Alves era justamente a palavra. É por isso que essa imagem aqui ela é muito importante para sintetizar o que Castro Alves é. A praça é do povo, como o céu é do condor. Veja que isso resume aí o que é essa poesia dessa terceira geração. Porque o condor, não é? Condor é essa ave que está aí no slide que nós estamos mostrando a vocês. É a ave que voa mais alto no céu.
O que o poeta romântico de terceira geração queria era justamente voar alto como voa o condor. E é voar alto no sentido de quebrar amarras, né? De conseguir a liberdade, e a liberdade que vai desde a liberdade de expressão até a liberdade e igualdade para todas as pessoas, certo? Não é à toa que o grande escritor que vai desenvolver isso no mundo é Victor Hugo, na obra Os Miseráveis. Então, essa geração terceira, ela é inspirada justamente nessa obra de Victor Hugo. E aqui, o nosso representante é Castro Alves. Não é à toa que essa geração ela é chamada de poesia condoreira, poesia social ou poesia hugoana, né? Hugoana, obviamente, em decorrência de Victor Hugo. Então, nós vamos começar justamente falando sobre essa poesia social de Castro Alves. O que existe nessa poesia social de Castro Alves? Desejo de transformação. E é desejo de transformação social. Volto a dizer a vocês, isso é muito importante. O Castro Alves não é aquele que acredita nisso porque é bonito acreditar nisso ou porque ele coloca isso no papel. Ele efetivamente, no dia a dia, junto com seus amigos, ele luta por isso. E essa crença no futuro é um futuro igual, em que brancos e negros seriam iguais, teriam exatamente a mesma importância socialmente, teriam as mesmas oportunidades. Então, é uma abordagem nitidamente romântica. Até o jeito de falar isso é romântico, não é? Castro Alves, pessoal, só para vocês terem uma ideia, acreditava-se, e é a sério que eu vou falar, tá? Ele acreditava-se poeta mediúnico. Ou seja, quando eu escrevo, não sou eu que escrevo, é Deus que escreve por mim. Veja que a gente está falando assim de um alto escalão, não é? Não é só um espírito de luz que se apossa do corpo do poeta e a partir daí ele escreve, não. Né? É a própria voz de Deus que está lá. E ele efetivamente acreditava nisso, certo? E é nesse tom, muitas vezes exagerado, né? Enfim, romântico, certo? Que ele vai fazer tanto a poesia lírica quanto a poesia abolicionista, que é a poesia mais importante desse escritor, tá? Vamos aos pontos importantes que podem pedir num exame que vocês localizem no texto de Castro Alves. Essa coisa que eu falei para vocês da poesia de comício, certo? Castro Alves é aquele que parece que está sempre fazendo um discurso, né? E assim, sempre inflamado. Essa coisa do inflamado, né, vai gerar as figuras de linguagem mais importantes no Castro Alves, né? Antíteses, paradoxos. E no caso, por exemplo, de uma poesia social, essas antíteses e paradoxos, elas acontecem principalmente na contraposição da situação do branco e da situação do negro, por exemplo. Deixe eu dar um exemplo para vocês entenderem bem, né? Há uma cena de um dos maiores poemas de Castro Alves, que é o Navio Negreiro, em que os brancos, depois de fazerem a caça aos negros, né, eles acreditam que precisam se divertir. Então, como é que eles vão fazer isso? Eles vão se divertir com a dança dos negros. E essa dança vai ser apresentada no convés do navio. Não pensem vocês que nós estamos falando aqui de valorização de cultura afro, porque não é isso que acontece, né? Na verdade, os negros são levados ao convés do navio e eles são, do nada, chicoteados. E aí, o corpo dos negros vai fazer o que acontece com o corpo de qualquer pessoa. Se alguém vai bater em você, né, a tendência é você esquivar o corpo de um lado, esquivar o corpo do outro. Então, conforme aquelas chicotadas são dadas aos negros, né, o corpo vai se esquivando e vai se mexendo, e é uma dança, segundo os brancos, divertidíssima. Então, você tem, por um lado, a situação do branco que se aproveita daquilo, que se diverte à custa do sofrimento do negro, e do outro lado o negro que sofre nas mãos do seu algoz, né? Então é esse contraste que aparece justamente para a gente sentir mais como é que isso atingiria essas pessoas que são vítimas dessa situação, tá? Outra coisa que já foi dita a vocês, a gente vai reforçar aqui. A natureza romântica não é paisagem. A gente já falou isso para vocês. A natureza romântica, ela tem força. Ela é uma extensão daquilo que o eu poético sente.
O Castro Alves efetivamente acreditava que o dia que houvesse a abolição, enfim, seria a melhor coisa que poderia acontecer. Nós teríamos um país igualitário, né? Resultado, as imagens da natureza na poesia de Castro Alves também são grandiosas. Então, você nunca vai ter o Castro Alves falando de uma pracinha, de um gramado, tá certo? Enfim, de uma planície. Você vai encontrar Castro Alves falando de uma cordilheira, falando do mar, da imensidão do espaço. Então, todas as imagens são sempre grandes, né? Tão grandes quanto os objetivos pelos quais ele luta, quanto os objetivos que ele busca, né? As hipérboles, é isso, né? As imagens são exageradas porque elas são emocionais, né? E a pontuação, claro, acompanha. Ela é tão emocional quanto. Veja que essa pontuação emocional são as reticências, são as exclamações, as combinações de interrogações com exclamações, muitas interjeições, que são aquelas palavras que expressam emoções instantâneas. Então, tudo isso só reforça o que eles disse no começo. É uma abordagem social, claro, mas é uma abordagem social do ponto de vista romântico. É uma abordagem emocional desse romantismo, não é? E aí, eu quero mostrar isso para vocês na voz de Caetano Veloso, né? Enquanto vocês ouvem, eu gostaria que vocês fossem pensando em algo assim que é muito importante. Vocês vejam só, se Caetano Veloso se deu ao trabalho de transformar em música o poema de Castro Alves em plena atualidade, deve ser porque esse problema abordado por Castro Alves não está tão distante assim da realidade que nós vivemos hoje, né? E é interessante você verificar isso. O mundo brasileiro igualitário que Castro Alves queria, efetivamente não aconteceu. Então, vamos ouvir esse poema tão importante na obra do Castro Alves, só que por meio da música de Caetano Veloso, tá? Era um sonho dantesco dos erros, sangue a se banhar. Finito ferro instalado açoite, legiões de homens negros humanoides negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças nas nuvens espatadas, no turbilhão de espectros arrastadas e índice mágoa crônica. Se a orquestra irônica estridente e da ronda fantástica a serpente faz reais. Se o velho arquejo se no chão resvala, ouvem-se gritos, estala e voam mais e mais. Preso nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança a luz. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírio se entristece, cantando gêmeo. Da manobra, e a voz, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, fundo entre os densos nevoeiros, livrai rijos, chicote marinheiros, fazei-os mais dançar. Orquestra irônica estridente, fantástica, a serpente faz doidas espirais, qual no sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, sei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei nos mares o tufão. Estes desgraçados que não encontram em vós que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz. Quem são? Estrela se cala, se avaga à pressa, resvala como um cúmplice fugaz. Perante a noite, dize tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esboça a luz, onde
voa em campo aberto a tribo dos homens nus. Os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem a solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem arte, sem luz, razão. São mulheres desgraçadas, como a Agar, que foi também, sedentas alquebradas, de bem longe vem, trazendo contigo os passos, filhos, algemas nos braços, alma, lágrimas e fel. Como a Agar sofrendo tanto, que nem um leite do pranto tem que dar Ismael. Nas areias infindas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, enquanto a virgem na cabana cisma da noite nos céus. Adeus, rochosa do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Deus dos desgraçados, sem-me vós, Senhor Deus, se os delírios, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, não esconde de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares do tufão. Existe um povo que a bandeira empresta, pra cobrir tanta infame nessa festa. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impotente trabalho tripudio. Silêncio, musa, chora, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu canto. Que a brisa do Brasil beije sol nas serras, que as promessas das veranas. Liberdade após a guerra, heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, um pouco de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brilho imundo, e o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no bela do profundo. Infâmia de mares da etérea plaga, os heróis do novo. Arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beije balança, que a brisa do Brasil beije balança. Pois é. Então é um poema que diz por si mesmo, não é? É uma poesia épica, essa é a verdade, né? É uma poesia épica. E a grande novidade, né, é que nessa poesia épica o negro é protagonista. Entenda uma coisa, hoje nós falamos da importância, né, da protagonização do indivíduo se ver representado, não importa a que etnia ele pertence, a que cultura ele pertence, né? E para nós é até natural falar disso. Agora, não vamos esquecer que nós estamos no século XIX, certo? Não esqueçam isso. É fundamental partir desse princípio. E nós estamos num período em que é absolutamente natural que se considere o negro inferior ao branco. E aí você tem um poeta que simplesmente coloca o negro como protagonista do seu texto, né? E como o grande herói do seu texto. E o herói justamente porque ele enfrenta todas essas situações, né? E porque ele passa por tudo isso, e esse poema acaba servindo como uma grande denúncia e um grande desejo de que exista a liberdade. Então é isso, né? Importante, não é à toa que Caetano Veloso, quando transformou o poema em música, usou o ritmo do rap, né? Natural que seja assim. É o ritmo que, por excelência, vai desenvolver o que a gente chama de poesia social. E hoje, poesia social na voz do indivíduo que sofre com as situações e com as diferenças. Tá bem? Então, é maravilhoso aquilo que Castro Alves vai fazer. Tá? Bom, então essa é uma vertente da poesia de Castro Alves. A outra é a poesia lírico-amorosa. Então, é a lírica que Castro Alves vai desenvolver dentro dessa temática aí mais tipicamente romântica.
E aí é que tá, também existe uma grande novidade aqui, né? Eu lhes disse, quando nós começamos a falar de romantismo, que essa mulher idealizada, romântica, inatingível, ela era uma espécie, no início, de metáfora dos ideais não atingidos da Revolução Francesa. Muito bem, Castro Alves achava que seus ideais eram completamente atingíveis, certo? Tanto que ele lutava de verdade, conforme eu disse por eles. Resultado, a mulher em Castro Alves, meninos e meninas, ela é completamente atingível. Né? A mulher no Castro Alves ela não foi feita para ser colocada num pedestal e o indivíduo ficar olhando para ela. A mulher no Castro Alves foi feita para pegar. Então é para chegar perto mesmo, né? E tem mais, não importa que mulher é. Se ela é branca, se ela é negra, se ela é azul, se ela é laranja, tanto faz. Basta ser mulher para ser bom. Então, até nessa abordagem da lírica amorosa, que seria, teoricamente, a mais típica dentro do romantismo, em Castro Alves é diferente. Porque ele é o único poeta romântico no Brasil que vai desenvolver essa linha, né, em que a mulher é atingível e se busca a realização plena desse amor, certo? Isso não significa, e é sempre bom também reforçar bem essa ideia, né, que essa mulher seja vulgarizada. Não vamos chegar a conclusões equivocadas, né? Então, se essa mulher é atingível, se muitas vezes ela é vista numa perspectiva que de verdade ela é erótica, não é? Então, essa mulher ela é vista de uma forma vulgar, antecipando o naturalismo. Não viagem, certo? Nenhuma mulher, por exemplo, hoje, só para vocês terem uma noção, se sentiria ofendida ao receber um poema de Castro Alves. O poema de Castro Alves não é pornográfico, o poema de Castro Alves é erótico. E é o erotismo possível no século XIX, de forma assim até bastante idealizada, né? Então, essa mulher tocável, ela é tocável pelo poeta e é tocável pela natureza, certo? Então, é isso, né? Ela representa esses ideais aí, tá? Aí, eu selecionei um texto para mostrar para vocês como é que essa poesia lírico-amorosa se processa. E um dos mais representativos é esse chamado Boa Noite, né? O que chama a atenção nesse poema? Nós vamos ter várias mulheres saindo do quarto do eu poético. Acompanhe para vocês entenderem onde a gente quer chegar. Olha só. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Vamos combinar que a Maria não está querendo que ele vá embora, né? Porque se ela quisesse que ele fosse embora, não o apertaria contra o corpo dela, certo? Detalhe, veja que aparece aí o desejo da mulher, né? Ele está querendo ir embora, né? Mas a Maria que não permite que ele vá embora, porque o aproxima dele. E veja que isso não é uma perspectiva vulgar, é só uma perspectiva erótica, né? Boa noite, e tu dizes, boa noite. Não me digas assim por entre beijos. Mas não o digas descobrindo o peito, mar de amor onde vagam os meus desejos. Olha só, gente, ninguém que quer que o outro vá embora se despede do outro dessa maneira, certo? Então, veja que existe entre os dois um desejo físico, né? E é esse desejo físico que vai ser ressaltado ao longo do poema. Aí ele muda, olha só, Julieta do céu, ouve, a calhandra já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito divino. Então já não é mais a Maria. Vão acompanhando. Agora é a Julieta, né? Se a estrela d'alva, os derradeiros raios, derrama nos jardins dos Capuleto, eu direi me esquecendo da alvorada. É noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda. Brilha na cambraia, desmanchado o roupão, a espada nua, o globo de teu peito entre os arminhos, como entre as névoas se balouça a lua. É noite, pois, turmamos, Julieta, recende ao alcovo trescalar das flores, fechamos sobre nós essas cortinas, são as asas do arcanjo dos amores. Veja só, né? Toda essa cena se passa lá na cama do poeta em que ele está com a Julieta. Veja que não é mais a Maria, tá certo? Agora é a Julieta. A frouxa luz da alabastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Veja que é evidente que isso aqui é físico, né?
Ou deixa-me aquecer teus pés divinos ao doido afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando os meus beijos treme tua alma, como a lira ao vento, das teclas de teu seio, que harmonias, que escalas de suspiros, bebo atento. Ah, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Que importa os raios de uma nova aurora? Agora é a Marion, minha gente. Então foi a Maria, depois foi a Julieta, e agora, veja bem, é a Marion, né? Vamos pensar nos poetas românticos como um Álvares de Azevedo, por exemplo, né? Você não vê essa pluralidade de mulheres num poema só, tá? Como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Pois é, da Marion, né? O nosso eu poético foi para Consuelo. Então, como é que a gente consegue ler esse poema aqui? Então, dá para ler de duas maneiras. Você pode ler do jeito mais literal. Então, são várias mulheres, todas elas saem do quarto do Castro Alves, né, do eu poético, que aqui se apresenta. Então, é um poema que tem esse erotismo e ainda com uma pluralidade de mulheres, uma de cada vez, mas são, enfim, várias, né? Por outro lado, e aí a leitura mais interessante, dá para ler esse poema de uma outra maneira, né? Se você pesquisar um pouquinho, você vai descobrir que a única mulher que não é uma personagem literária é a Marion. Todas as outras, Julieta, Maria, Consuelo, são personagens famosas da literatura. Quem é a Marion? Então, a Marion, pelo que nós sabemos, foi uma prostituta famosa na época do Castro Alves, com a qual ele também se relacionou. Então, a outra leitura muito mais legal, muito mais interessante de Castro Alves, é você imaginar que não são várias mulheres, é uma só. Ou seja, a mulher ideal não é uma mulher, mas é uma mistura de todas essas. É aquela que consegue ter, por exemplo, a delicadeza de uma Julieta, a pureza da Maria, mas na cama a ousadia da Marion. Então, essa abordagem, que não seria uma abordagem estranha, né? Não seria uma abordagem revolucionária nos dias de hoje, ela seria absolutamente acessível. Na época de Castro Alves Então, seja na poesia social, seja na poesia lírica, você tem um poeta que sai desse tradicional, né? E vai desenvolver uma poesia que surpreende. Surpreende para a época e surpreende quando a gente está estudando o romantismo e se depara com uma maravilha, né? Com um poeta belíssimo e expressivo como esse, tá bom? Então, gente, por hoje é isso, né? E aí eu vou deixar todos os links lá na sala virtual para vocês terem acesso, tá certo? Às atividades que vocês devem fazer. Vocês devem fazer exercícios para a semana que vem, certo? E aí é isso. Boa semana que vem nós corrigimos os exercícios. Um beijo no coração de todos vocês.